Olá! 135 organizações e movimentos se uniram recentemente na Frente pelo Avanço dos Direitos Políticos das Mulheres. Essa frente lançou um manifesto contra a reforma política que está em discussão na Câmara dos Deputados. É a reforma do Distritão. Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. Eu vou conversar com a ativista política e estudante graduanda de Ciência Social, Sofia Amaral. Ela é organizadora da Frente pelo Avanço dos Direitos Políticos das Mulheres. Sofia, obrigada por atender o Mundo Político. Obrigada eu que agradeço por esse espaço, essa discussão tão importante, né? Vamos primeiro entender quem compõe essa frente, né? Parece que tem 135 organizações, não é pouca gente, não é? Quem são esses movimentos, não é? Como é que foi essa articulação? Então, essa articulação, ela surgiu aqui em Belo Horizonte, inicialmente, mas ela se expandiu pelo Brasil, né? E pelo Brasil afora. E isso foi a partir mesmo de uma força que nem sequer nós que fomos a sementinha aqui em Belo Horizonte esperávamos, mas que aconteceu. Foi uma adesão muito grande. Nós tivemos muito apoio, inclusive, de acadêmicas, de professoras da pauta, para que nós pudéssemos construir algo que tenha algo mais consolidado, né? Então, essas pessoas, essas 135 organizações que assinaram o manifesto que nós protocolamos, são diversas organizações, desde institutos de pesquisa até movimentos sociais, coletivos, secretarias de mulheres de partidos, secretarias de partidos, alguns partidos, inclusive, assinaram. Então, assim, são organizações de um modo geral mesmo, mas estamos por todo o Brasil, e foi realmente essa força coletiva de espalhar sobre a importância do tema, um tema que está avançando no Congresso, que nos fez nos tornarmos tão grandes em pouquíssimos dias, né? Pois é, isso exatamente foi quando? Quando que vocês criaram, que esse foi o momento da criação da frente, só para a gente ter ideia de como é que está evoluindo isso, não é? A data da fundação da frente, a nossa primeira reunião, foi no dia 31 de maio. Então, nós temos aí 21 dias de trabalho, né? E nesses 21 dias, nós já fizemos bastante coisa. Sim, pois exatamente no mês em que foi criada a comissão especial que vai analisar a PEC, né, que trata da reforma política. E agora vocês lançam o manifesto. Essa frente surge especificamente por conta da discussão da reforma política, não é? O foco é esse. Sim, voltando um pouquinho atrás, a gente teve nós aqui em Belo Horizonte começamos, na verdade, com um movimento de pequenas organizações, pequenos coletivos aqui de Belo Horizonte, para podermos fiscalizar processos de supostas candidaturas laranjas nas eleições de 2020. A partir daí, nós fizemos algumas reuniões e nós percebemos que, na verdade, as candidaturas laranjas eram consequência de um sistema eleitoral, de um processo eleitoral que deixava algumas brechas. Mas, junto com isso, nós também fomos avisados por uma das nossas organizadoras e fundadoras também, que a gente enfrentaria essa questão da reforma eleitoral da PEC 125, né? E que ela estava avançando a todo vapor lá no Congresso Nacional. Então, foi nesse sentido. Nesse sentido que a gente avançou, para que a gente pudesse barrar o que a gente considera como retrocesso nessa reforma eleitoral. Essa PEC, só historiando rapidamente aqui, para quem não está acompanhando, essa questão da reforma política, reforma eleitoral na Câmara, que terá que ir para o Senado também, não é? É uma PEC ainda de 2011, mas que sofreu
o que eles estão chamando de emendão, não é? Os deputados abriu-se para uma série de emendas que, na verdade, deu uma descaracterizada grande, né, no projeto original. Eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que é foco de vocês, o que chama mais atenção, não é? O que preocupa mais o movimento? Então, essa PEC, ela é esse grande emendão, né? São uma série são dezenas de propostas legislativas, e a nossa principal preocupação é a pauta da participação das mulheres na política, né? A nossa busca pela paridade de gênero nesse espaço. Então, é preciso compreender, né, que o voto distrital, né, que é o que está em jogo, principalmente nessa reforma eleitoral, ele né, um voto do tipo majoritário, de maioria relativa, que os municípios e o estado eles são um distrito só e os mais votados são eleitos, né? Então, é do tipo majoritário. Bom, acontece que a gente não parte do mesmo, a gente não está falando aqui partindo do pressuposto de que nós estamos no mesmo ponto de partida, né? As mulheres que se candidatam e as minorias políticas. Então, acontece que o sistema proporcional, atualmente, ele é considerado o sistema mais amigável a essas minorias políticas e mais representativo, né? O que não é o caso do sistema distrital. Então, nosso primeiro e grande repúdio é contra o sistema distrital, né? A proposta pode Não, a proposta do sistema distrital. em relação a essa ideia do distrital, na verdade, há uma resistência para além da questão das minorias, ou particularmente da questão das minorias, como é o caso das mulheres, em relação à falta de paridade realmente na saída para a grande maioria da disputa, ou dos envolvidos na disputa, né? Sim. Do distritão, que serão só a título de clarear isso, seria todas as pessoas que têm dinheiro para bancar uma campanha cara, ou que já têm popularidade, que é advinda de igreja, ou de meios de comunicação e tal, teriam uma vantagem significativa sobre o restante das pessoas, né? Exato. E aí, o grande ponto, enfim, acho que o grande ponto disso é que a gente que a grande ameaça e o porquê tende a piorar a participação dessas mulheres que já são minorias políticas, né, é que vai favorecer a permanência e a reeleição, né, de pessoas que já são consagradas, de pessoas que detêm ali do monopólio do dinheiro para poder fazer o financiamento de campanha, e essas pessoas, então, essas pessoas elas vão ter mais facilidade de serem reeleitas. A chave, ela passa a ser a questão da visibilidade e pouco do conteúdo, do programa, da agenda daquele candidato, daquela pessoa. Então, quem tem mais visibilidade consegue mais votos. E também, quem já está eleito tem mais visibilidade, é muito mais fácil de se reeleger. Então, a gente impede aí uma renovação. E logo, como a gente está no sistema em que ele é hegemônico para os homens, né, um sistema político que tem muitos homens brancos e muitos homens ricos, a gente também não vai conseguir nenhuma modificação nessa estrutura hegemônica, sendo que se já temos um sistema que ainda é muito problemático, apesar das políticas, por exemplo, a lei de cotas que nós temos, ainda é muito problemática, a gente ainda entra num outro problema que dificulta ainda mais que nós estejamos nesses espaços. As cotas estão nessa discussão da reforma política? Elas estão incluídas? Pode haver redução, não é isso? Sim, sim.
Na verdade, a grande ameaça hoje não é nem a redução dos 30% de candidaturas, né, que é o que nós temos hoje garantido por lei, né? Desde 98, nós temos 30% das candidaturas em todos os níveis. Mas a grande questão e o grande debate é que querem substituir os 30% de candidaturas que nós temos hoje para 15%, né, ou seja, de colocar na metade 15% de cadeiras. O que isso vai resultar na prática? A lei de cotas, ela é fundamental exatamente porque ela é um marcador, histórico, né? Desde 98, 30% das candidaturas devem ser de mulheres, e ela é um marcador porque a gente vê em números grandes avanços da participação de mulheres na política, né? Desde então. A grande questão e a nossa grande preocupação é porque há uma tentativa, né, em curso no Congresso Nacional, de reduzir, de substituir os 30% de candidaturas que nós temos hoje para 15% de reservas de cadeiras. E isso é muito problemático, porque a gente já tem 15% de mulheres. 1,8, para ser mais precisa, na Câmara, né? Quer dizer, então é criar uma limitação, né? Mulheres só podem ocupar esse percentual do parlamento, não é? E enquanto as cotas vão abrir possibilidades na disputa, não é? Seria essa a grande diferença? Na verdade, é porque como o que a gente é contra é que a gente não quer que os 30% para nós é inegociável. Se querem substituir candidaturas por reserva de cadeiras, que se mantenha pelo menos os 30%. Essa é a nossa premissa básica, né? Para que a gente tenha uma política que pense no futuro, pense em avançar. Porque senão a gente está criando esse teto e a gente vai parar por aqui. Porque os partidos não vão querer investir. Agora, Sofia, nós sabemos que no meio dessa história surgiu aí uma série de fraudes, tanto em 2018 quanto em 2020, né? Candidaturas de mulheres que eram candidaturas de fachada, né? As candidaturas laranjas, como foram chamadas. Existe alguma coisa que à frente esteja, alguma luta que à frente esteja mobilizada em torno para enfrentar isso? Quer dizer, que é um problema que vem para tentar burlar o sistema de cotas, não é? Um problema que parte de dentro dos partidos para tentar burlar o próprio sistema de cotas. Não ainda. A gente ainda não tem essa articulação, porque nós estamos bem no início ainda, né? Nós protocolamos esse manifesto, que foi a nossa primeira grande ação, ele foi construído coletivamente, com todas as organizações que quiseram participar, e agora nós estamos aí pensando em lançamento do nosso site, que vai ter um manifesto lá na nossa página. Nós estamos preparando agora também notas técnicas para que a gente possa ampliar o debate sobre a participação de mulheres. Então, eu acho que o que nós queremos a partir daqui é poder também falar sobre essas questões das fraudes, poder fazer análises e produzir notas técnicas sobre o tema também, mas a gente ainda não conseguiu fazer isso pelo curto período de tempo que estamos no mundo. Nós estávamos falando que hoje as mulheres têm 14,8% de representação na Câmara dos Deputados, né? Em 2020, o país elegeu 16% de mulheres para as vereanças, né? Para a Câmara de Vereadores. As mulheres são pouco mais da metade da população, né? Nós somos 52%, em torno disso. Então, isso.
Que, na sua opinião, você que tem que está voltado para isso, é tão jovem, tem tanta expectativa sobre as mudanças que podem vir, né? E o quão importante é a participação das mulheres na política, o que você acha que é preciso mudar? Né? Nós estamos falando de uma legislação que está sendo questionada por vocês no Congresso, mas o que é preciso mudar no país, na sociedade, enfim, para que a gente possa ter um outro olhar que antecede, inclusive, as decisões do Congresso, não é? Eu acho que a gente precisa acolher aquilo que as lutas, né, vem trazendo, né? Os movimentos sociais crescem muito e os movimentos sociais falam muito e pouquíssimos são ouvidos. Eu acho que a frente pelo avanço dos direitos políticos das mulheres, ela é um marco porque a gente está batendo ali na porta, né? E olha que a gente precisou juntar 135 organizações para que pudéssemos bater na porta e falar: olha, a gente quer ser ouvido. Então, de um modo geral, eu acho que falta um pouco de falta para o sistema político, né, para o sistema político que é hegemônico, começar a abraçar as pautas que são trazidas pelos movimentos, as pautas que são trazidas por mulheres, né? As pautas que são trazidas de muita luta e lutas históricas. Então, assim, esse abraço, esse acolhimento falta. E falta também, né, o desejo de ouvir, né, ouvir Que você acha as demandas que a população, a sociedade como um todo, ela traz. Por que você acha que falta esse desejo de ouvir? Porque é muito fácil, vamos dizer, não me vem uma palavra melhor, mas é muito fácil para quando você está numa situação confortável, que é a situação dos homens brancos hoje nesse país, não querer sair dessa posição. Porque, por exemplo, quando nós estamos lutando, aí vou dar um exemplo da frente. Quando nós estamos lutando para que mais mulheres ocupem aqueles espaços, nós também estamos lutando para que, indiretamente, para que tenham menos homens naqueles espaços. Então, os homens que dominaram aqueles espaços hegemonicamente por tantos anos, eles não vão ser mais, não vai ser tão fácil para alcançar aquilo ali. Então, esse é um ponto que é extremamente relevante, né, de ser tocado, mas todos os nossos direitos foram conquistados com muita luta, né? Então, não é como se quiséssemos fugir dessa luta, pelo contrário, estamos indo ao enfrentamento. Agora, Sofia, como eu falei, a reforma política ainda não tem data de votação na Câmara, né? Mas para que tenha validade, ela precisa ser aprovada pelo Congresso até antes de outubro, né? Senão ela não tem validade para 2022. A frente já tem uma agenda de atuação junto aos parlamentares, os congressistas, existe já um trabalho nesse sentido. Você disse que precisou de 135, né? Foi necessário aí juntar 135 organizações, mas vocês conseguiram e conseguiram ser ouvidos, bateram na porta. Então, vocês entraram. Imagino que vocês já estão estruturando essa agenda. Estamos. Essa agenda já está sendo construída. Felizmente, eu acho que é um passo extremamente importante. Nós já estamos, pelos nossos grupos de trabalho, a gente se organiza em grupos de trabalho, e os nossos grupos já estão buscando agendas com os parlamentares para que isso possa ser discutido
urgência, né, até outubro precisar ser aprovado, a tendência é ser adiantado o mais rápido possível. Então, também nós estamos correndo contra o tempo, né, de uma certa forma. Então, a gente tem essa agenda, é uma agenda que muitas organizações, muitas mulheres voluntárias envolvidas no processo estão fazendo essa articulação, sim. E isso é um trabalho que até então não deve ser presencial, a pandemia não deve estar ajudando muito nisso, né? Ou é presencial? Esse é um ponto. Porque o corpo a corpo em Esse é um Brasília ponto. costuma ser importante. Bom, a gente teve bastante adesão, né, de partidos, a gente teve, inclusive, partidos de diversos programas, né, de diversas agendas, mas que se encontram nessa pauta da busca pela paridade de gênero. E aí, Só para a entender, gente quem são sente esses falta. partidos? Quais são esses partidos? Ó, hoje nós temos nós temos assinatura, e aí eu vou falar de um modo geral, aqui alguns que eu tenho de cabeça, porque são vários mesmo, mas a gente tem assinatura do PSOL, temos assinatura de algumas secretarias do PT, temos assinaturas do PDT também, temos assinaturas do PCdoB, temos assinaturas se não me engano, do MDB também, né? Estávamos em articulação. Temos assinaturas PMDB, acho que do PSDB também, Solidariedade, Cidadania. Então, assim, a gente tem uma gama aí de partidos bem interessante. E que estão num espectro político também diferente, não só na esquerda, não é? Isso. Ok, Sofia, próximo passo. Tem um próximo passo? Só para a gente fechar a nossa conversa. Da frente? O próximo passo, agora que protocolamos, é a gente poder fazer o lançamento do nosso site, que é o momento que a gente vai do nosso site e das nossas redes sociais, que aí eu já adianto, está bem breve, está bem perto de acontecer, estamos nos passos finais para isso, para que a gente tenha lá um manifesto, para que a gente possa, para que as pessoas possam se manifestar, para que tenha ferramenta de pressão popular, e para que lá também a gente possa publicar as notas técnicas que nós estamos fazendo. Então, nós também vamos ampliar o debate, né? Não só sobre a questão do voto distrital ou não, mas também sobre vários destrinchamentos que a pauta da paridade de gênero nesses espaços tem. Então, o lançamento do site, eu acho que é isso, e um pouco pensando mais dentro do site, os trabalhos que nós estamos produzindo internamente, além das articulações políticas que nós estamos fazendo para poder conversar com deputados, conversar com secretarias, conversar com líderes partidários, que, igual você comentou, a gente sente um pouco dessa falta, né, de podermos falar no corpo fazer no corpo a corpo, mas que precisamos fazer, precisamos articular, e que estamos aí nesse enfrentamento. Sofia, muito obrigada pela entrevista e bom trabalho, boa luta. Muito obrigada, Vivian. Obrigada pelo espaço e pelo acolhimento. Eu conversei com a ativista política e graduanda de Ciência Social, Sofia Amaral. Ela é organizadora da Frente pelo Avanço dos Direitos Políticos das Mulheres, que conseguiu reunir 135 organizações e está empenhada em lutar contra a reforma política que está em curso na Câmara dos Deputados e tem que ser aprovada para, enfim, tem que ser aprovada para passar para 2022, tem que ser aprovada antes de outubro. Tá? Então, à frente na luta contra a reforma política, é isso aí. Tchau, obrigada, Sofia. Tchau, Vivian, muito obrigada. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.